Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que transitar efetuando transporte remunerado sem autorização para esse fim terá como punição transporte remunerado. Vamos trazer aqui para transporte individual e não o coletivo. Coletivo é quando é ônibus mesmo, micro veículos maiores. Individual é quando entra aí na faixa de mototáxi ou automóveis. Tá? Até 7 lugares, fora o condutor, entra aí como transporte individual. Que autorização é essa que esse condutor precisa? Ele precisa de duas coisas. Ele precisa do EAR na CNH, exerce atividade remunerada lá no campo de observações da habilitação dele. E ele precisa ou ser um taxista credenciado, um táxi, credenciado, ou estar vinculado ao transporte aplicativo. Tanto uma coisa quanto a outra, o agente fiscalizador vai observar as duas aqui. Ó. É táxi? Não. Então tem que estar no transporte por aplicativo. Cadê o aplicativo que você está vinculado? Me mostre a corrida aí aberta. E tem que estar aberta, tá? Mesmo que você seja credenciado para o transporte aplicativo. Se você estiver fazendo aquela corrida clandestina, não abriu no aplicativo, é infração de trânsito, dá problema, tá? Então, beleza. Vai dar multa? Vai. Se não tiver qualquer uma dessas duas coisas, vai. Multa vai. Só que todas as alternativas têm multa. Será que dá multa em mais alguma coisa? Sim, dá multa em mais alguma coisa. Seria multa e retenção do veículo, multa e remoção do veículo ou multa e recolhimento da CNH. O recolhimento da CNH não dá. Hoje em dia, para dar recolhimento de CNH, casos extremos, tá? Então, já vou eliminar essa e já falei que vai dar multa e mais alguma coisa. Então, eliminei a que tem só multa. E agora eu fiquei multa e remoção, multa e retenção. No Código de Trânsito Brasileiro, artigo 231, inciso 8, diz que é multa e remoção. Tem macete, professor? Não tem. É decorar mesmo, tá? Então, a multa sempre vai ser aplicada e, nesse caso, é multa e remoção, quando houver aqui o transporte remunerado sem autorização. E essa autorização, tanto ela vem na CNH, ela tem que vir na CNH, no campo de observações, como também relacionada ao veículo. Táxi ou, então, vinculado a algum aplicativo. Questão sobre sinalização viária. A sinalização vertical, o que é sinalização vertical mesmo? São as placas. Ela é classificada de acordo com a sua função. Ok. Compreendendo os seguintes tipos. Que tipos são esses, hein? Ficou vago. Placas é sinalização vertical, não é um tipo exatamente, né? Só estou falando que são placas. Beleza. Marcas no solo, aqui está o problema. Ó. A sinalização que é fixada no solo, são as pinturas no pavimento, no asfalto, não é vertical. Essa sinalização aqui ela é chamada de horizontal. Eu sei que você tem dificuldade em lembrar do que é vertical, o que é horizontal. Então, guarde isso. Vertical são as placas. Tem lá uma placa de proibição. Isso é sinalização vertical. Agora, aquilo que vem no pavimento, pintado no pavimento, a faixa de pedestres, a linha de retenção, o que vem pintado no pavimento é horizontal, está no solo. Solo é chão, pavimento, asfalto, é horizontal. A questão aqui está falando de vertical, que são placas. Não tem nada a ver com horizontal. Então, já elimina essa letra A. As placas de proibição, beleza, é um tipo de sinalização vertical. De novo, olha aqui, ó, marcas no solo, ó. Então, aqui que está o problema. Apito do agente é sinalização sonora, não é vertical. Então, está fora também. Aqui foi. Regulamentação. Beleza, tem as placas de regulamentação. Gestos do agente. Gesto não é sinalização vertical. Sinalização vertical são placas. Então, aqui está fora e gestos dos condutores também está fora. Placas de regulamentação, ok. Placas de advertência, ok. Placas de indicação, ok. São exatamente os 3 grupos de placas que existem. Beleza? O Detran poderia facilitar a sua vida colocando aqui, ao invés de vertical, colocar placa. Né? Coloca assim, a sinalização feita por meio de placas é classificada de acordo com a sua função. Se ela tem a função de alertar, ela vai ser uma placa de advertência. Se ela tem uma função de indicar locais de atrativos turísticos ou serviços prestados à via pública, ela vai ser uma placa de indicação. Se ela tem a função de proibir ou obrigar alguma coisa, ela vai ser uma placa de regulamentação.
mas o Detran não quer facilitar a sua vida. Por isso ele usa esses termos técnicos. Sinalização vertical, você precisa saber que são as placas. Sinalização que está no solo, você precisa saber que é a horizontal, aquela que está pintada no asfalto, no pavimento, para você não misturar isso aqui na hora de resolver questões na prova. Resposta D aí, confirmada para você. Direção defensiva. Automatismo correto significa automatismo vem de automático. Esse termo automatismo, ele é derivado do termo automático. E o que é uma coisa automática? É que acontece automaticamente. Quer dizer, sem a sua interferência, sem você perceber, aconteceu. Você respira automaticamente, não é? Sim. Quando você vai andando, você coloca um pé na frente do outro, automaticamente. Você não precisa de pensar naquilo, já vai acontecendo. Dirigir é a mesma coisa. Conforme a gente vai aprendendo a dirigir, os dias vão passando, os meses, os anos, a gente tem uma tendência em desenvolver automatismos, que podem ser corretos ou incorretos. Vai depender da técnica ou das técnicas que você aprendeu e aplicou ao longo do tempo que você dirige. Então, uma atenção fixa é um tipo de atenção inadequada, porque a gente não pode dirigir com atenção fixa num ponto só. Atenção fixa não é legal. Isso aqui, quando você desenvolve isso, é um automatismo incorreto. Eu estou procurando o automatismo correto. Atenção fixa é aquele cara que cola o banco em cima do volante, dirige com o nariz a 4 dedos do volante e vai assim, ó. Preocupado em olhar o capô do carro. Ele não preocupa com o retrovisor interno para ver como é que está a retaguarda, ele não olha retrovisores laterais. O mundo acaba do meio do carro dele para trás e ele não vê. Só olha num ponto. Isso não é legal, isso não é automatismo correto. Está fora. Atenção dispersiva. Assim como a atenção fixa não é legal, a dispersiva também não é. Porque a dispersiva é o cara distraído. Ah, você é muito disperso, você é distraído. E o cara que dirige distraidamente, isso é bom? Isso é correto? Claro que não. Gesto inconsciente efetuado de forma segura. Olha, o automatismo é exatamente isso, é um gesto inconsciente. O cara faz sem perceber. Ficou automático. De forma segura, aí é a correta. Se fosse de forma insegura, aí seria incorreta. Eu estou procurando a correta, essa é a resposta. Indisciplina, o cara indisciplinado, tem como ser correto? Não, né, gente? Vou nem ler o resto, tá fora. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre sinalização viária. Marque a alternativa que melhor complete a questão. Quando cair isso no início da pergunta, a gente presta muita atenção. Ó. Que melhor complete ou responda a questão. Tem que prestar atenção nisso. Porque quando fala que melhor, significa que todas podem responder essa questão, mas tem um aqui que responde melhor. Normalmente, quando isso acontece, a resposta é a maior alternativa. Eu chamo de técnica do elefantinho. O que é um elefantinho? É um bicho grande, né? Nós temos lá 3 coelhos e um elefante. Qual que é maior? O elefante, não é? Então eu chamo de técnica do elefantinho. Normalmente, em 80% das vezes que a questão trouxer algo semelhante a isso aqui, a alternativa que melhor responda ou que melhor complete. Então quer dizer que todas podem responder, mas tem uma que responde melhor, quer dizer, ela é mais completa. E para ela ser mais completa, ela normalmente, em 80% dos casos, não é 100% não, mas 80% dos casos, ela é a alternativa maior. Se a gente fosse observar por essa técnica, sem ler as alternativas, só bate o olho e me fala qual que é a maior. Essa aqui, ó. Se eu chutar aqui, eu acerto, professor? Você tem 80% de chance de acertar. De cada 10 vezes que você usar essa técnica, 8 vai funcionar. 2 não, porque ela não é 100%, ela é 80%. E aí, professor, vale a pena utilizar a técnica? Aí você que sabe. Se você não sabe a resposta da questão, é melhor você chutar com técnica, né? Agora, se você sabe a resposta, vai pelo que você estudou. Beleza? Essa é a minha dica. E nesse caso, a resposta é letra A. Condições
restrições, obrigações e proibições no uso da via. Pronto, a sinalização viária é para isso aqui, para informar sobre condições, restrições, obrigações e proibições no uso da via. A sinalização serve para informar sobre situações no trânsito? Sim, sim. Você tem ali aquela sinalização luminosa, né, o painel eletrônico, que te fala trecho congestionado do quilômetro tal ao tal, tem isso também. Condições do veículo? Não. A sinalização viária não vai informar sobre condições do veículo, então isso aqui está absolutamente fora. A ausência de fiscalização constante? A ausência não. Mas se fosse assim, a fiscalização constante, sim. Você vai ver sinalização aí, ó, trecho sinalizado por vídeo monitoramento ou fiscalização de velocidade. Você encontra isso direto, não encontra? Pois é, agora que melhor responde é a letra A, técnica do elefantinho. Anota essa aí. Questão sobre mecânica. Os dispositivos do veículo que permitem a comunicação com outros usuários da via, olha, permitem a comunicação com outros usuários da via, indicando conversões, freadas, marcha ré, dependem do sistema de quê, hein? Olha, se eu vou fazer uma conversão, eu dou seta. Se eu vou frear, acende a luz de freio. Se eu vou colocar uma marcha ré, acende a luz de ré. Não é? Tudo isso aqui depende de quê? Sistema de alimentação, que cuida do combustível? Não. Sistema elétrico? Sim, depende de eletricidade para poder ligar esses dispositivos, né? Certamente vai ser essa a resposta. Suspensão, que é amortecedores e molas? Absolutamente não. Ou seria o sistema de transmissão, que é o que pega lá a força gerada do motor e leva até as rodas? Também não. Então aqui está fora, está fora. Letra B de bola é a resposta. Questãozinha sobre mecânica que diz: para manter um bom desempenho do motor e consumo adequado de combustível, o condutor deve substituir periodicamente o filtro de óleo do câmbio. O filtro de óleo do câmbio, ele nem tem recomendação de troca periódica. Nem tem. Já vou eliminar. Câmbio é a caixa de marchas, tá? Tem gente que troca, contra a recomendação do fabricante. O filtro do ar-condicionado, desempenho do motor, consumo de combustível com ar-condicionado, qual que é a relação? Nenhuma. Tem que trocar o filtro de ar periodicamente, tem, do ar-condicionado, né? Mas isso não tem relação nenhuma com desempenho do motor e consumo de combustível. Nenhum. O filtro de óleo dos freios. Que eu saiba, o sistema de freio tem óleo, mas não tem filtro, não. Se tem, eu tenho que descobrir, tá? E também não tem relação nenhuma com o desempenho do motor, nem consumo de combustível. O filtro de ar do sistema de alimentação. O sistema de alimentação é o que lida com o combustível. Alimento do veículo é o quê? É o combustível. O combustível ele não vai puro lá para dentro do motor. Ele vai misturado com ar. Existe uma mistura entre ar e combustível que torna-se mistura explosiva, ou mistura gasosa, ou carburante. Então, esse carburante, não é comburente não, tá? Comburente é o ar. Esse carburante, que é o ar mais combustível, vai lá para dentro do motor. Se você tem um filtro de ar sujo, olha só que mistura que vai chegar lá. Vai atrapalhar o desempenho do motor e vai prejudicar o consumo adequado de combustível. Agora, se o filtro de ar estiver novinho, funcionando direitinho, toda a sua performance, ótimo. Aí o motor mantém um bom desempenho de funcionamento e o consumo de combustível mantém adequado. Letra D, a resposta. Questões sobre direção defensiva. Qual a distância mínima de segmento? Distância de segmento, gente, ó, tem um veículo indo aqui, imagina que isso aqui é a frente do veículo, tá? E outro aqui. Isso aqui é a frente dele. Ambos estão indo nessa direção. A distância daqui até aqui, eu chamo de distância de segmento, beleza? A distância de segmento. Em condições normais, a direção defensiva, que nós estamos falando aqui de direção defensiva, recomenda que essa distância seja de 2 segundos. Como é que eu meço os segundos, professor? Já vi medir metros. Imagina que aqui tem um poste, uma árvore. Vamos desenhar uma árvore aqui, uma árvore. Qualquer obstáculo, tá? Eu falei uma árvore, mas pode ser um poste, um quebra-mola. Essa árvore está na margem da pista, não está na frente do carro aqui não, tá, gente? Quando esse carro da frente passar pela árvore, o de trás aqui vai contar 1, 2 e só depois é que ele vai passar pela árvore também. Dessa forma ele terá mantido os 2 segundos.
Só que esses 2 segundos é em condições normais. A direção defensiva diz que quando houver adversidades, qualquer circunstância que possa oferecer um risco maior, como por exemplo pista molhada, essa distância tem que ser dobrada. Então qual que vai ser a resposta? 4 segundos. Sacou? Uma mini aula aí para você, hein? Direção defensiva. E diz o seguinte: são fundamentos básicos da prevenção de acidentes aplicados na direção defensiva. Fundamentos básicos. Quando você perceber, quando você observar esse lance, fundamentos básicos da direção defensiva, você vai lembrar desse bacana aqui, ó. CHAPD. CHAPD. O que é isso, professor? Isso são só as iniciais dos fundamentos básicos. Se você lembrar fundamentos básicos, se você lembrar de CHAPD, já vai ajudar demais. CHAPD ou chá para 2. Chá para 2. Eu prefiro CHAPD, tá? Vamos lá, essas são as iniciais dos fundamentos. Ah, mas eu não sei quais são os fundamentos. Mesmo assim, elas vão te ajudar. Quer ver? Negligência começa com N. Tem algum fundamento aqui que começa com N? Não. Então já sei que negligência não é. Força centrífuga. Tem algum fundamento aqui que começa com F? Não tem. Então já sei que isso aqui também não é. Habilidade. Opa, tem aqui, ó. Conhecimento. Opa, tem aqui, ó. Atenção. Opa, tem aqui, ó. Previsão. Ó ela aqui. Decisão. Ó ela aqui. Ó, aqui bateu tudinho, hein? Certamente essa vai ser a resposta. Subesterçamento ou sobreesterçamento? Tem algum fundamento aqui que começa com S? Ó, S? Não tem. Então também já sei que não é. Eliminei. Essa aqui bateu 100%, acabou. Viu que não precisa nem saber quais são os fundamentos? Só de você lembrar do CHAPD, que é um macetaço, né? Já vai te ajudar a fazer a relação aqui, porque eu sei que esses CHAPD são as iniciais dos fundamentos. E como o Detran tem que me dar alternativas, numa das alternativas ele vai me trazer essas definições para cada inicial dessa. Ele trouxe, ó, o habilidade, o conhecimento, a atenção, previsão e decisão. Então aqui, ó, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Somebody Love foi para conta macetaço do Ronaldo aí, hein? Questão sobre normas de circulação que diz: em um cruzamento, o veículo que se aproximar pela sua direita terá preferência de passagem quando, hein? Quando o cruzamento for sinalizado com semáforo ou placa de parada. Não. Muito pelo contrário. Esse lance aqui de preferência, que é uma regra, na verdade são regras, né? 3 regrinhas. Só se aplica quando a interseção não for sinalizada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa aprender para não errar esse tipo de questão em prova. Regra de preferência só se aplica em cruzamentos, interseções não sinalizadas. Aqui está dizendo, o cruzamento for sinalizado, tem semáforo, tem placa de parada. Para que eu vou ficar tentando descobrir ali pela regra quem tem a preferência? Não precisa. O semáforo já vai dizer, ó, tá vermelho, para, tá verde, siga. A placa já vai dizer, ó, pare, não é? Então, se tem sinalização, não aplica a regra de preferência, guarde isso. Regra de preferência só quando não for sinalizado, letra A está fora. Quando for um veículo de carga, olha, esse lance se o veículo é de carga, se é de passageiro, se é de transporte coletivo, se é ônibus, isso é indiferente. Não existe no Código de Trânsito Brasileiro regra de preferência para tipo de veículo. Não existe. Professor, mas e as ambulâncias? Pois é, eles não têm preferência, eles têm outra coisa, eles têm prioridade. Viu? Então guarde comigo, não existe regra de preferência por tipo de veículo. Guardou isso? Nem por tipo de via. Tá na avenida e o outro está na rua. Quem tem preferência? Não dá para saber. Porque a avenida não tem preferência sobre rua. Ah, mas na prática a gente discute depois. Na teoria, do jeito que vai cair na sua prova, é assim. Não existe regra de preferência por tipo de veículo ou por tipo de via. Lembrando que ambulância, bombeiro, polícia, fiscalização, operação de trânsito, esses têm prioridade que é diferente de preferência e você não pode confundir isso, tá? Não vou explicar aqui, porque aqui não é uma aula, é só um comentário, uma análise de uma questão.
mas você precisa saber a diferença de prioridade para preferência. Não confunda, hein? Quando for um veículo de carga, não, então não existe, já eliminei. Quando o cruzamento não for sinalizado, exatamente. Quando o cruzamento não é sinalizado, então o veículo que vem pela direita tem a preferência. Inclusive o da direita é a terceira regra, né? Porque a primeira é quem está na rodovia, a segunda é quem está na rotatória e a terceira é quem está à direita do outro. Como aqui não fala rodovia nem rotatória, sobrou para o da direita mesmo. O cruzamento não é sinalizado, exatamente, é aí que nós vamos aplicar as regras de preferência. Porque se tem sinalização, não aplica a regra, obedece a sinalização. Quando estiver transportando passageiro, tá vendo aqui na letra B falou que é veículo de carga, isso é indiferente. Passageiro também é indiferente, não existe regra de preferência por tipo de veículo. Aqui está fora, confirmando aí letra C. Questão sobre direção defensiva. Indique a alternativa que contém uma atitude indevida do condutor que desvia sua atenção ao dirigir. Vamos ver qual dessas aqui está falando de uma atitude indevida que desvia a atenção do motorista. Observar atentamente os espelhos retrovisores desvia a atenção do motorista? Claro que não, né, gente? Inclusive, o ideal é que ele observe os retrovisores. Manter as duas mãos no volante desvia a atenção do motorista? Claro que não, né, gente? Falar e digitar mensagens no telefone celular desvia a atenção do motorista? Claro que sim, né, gente? Inclusive, isso é infração de trânsito gravíssima se ele estiver segurando ou manuseando o celular, ou média se ele não estiver segurando nem manuseando, estiver apenas falando no viva voz ou com o telefone preso aqui à orelha. Se ele prestar atenção às luzes do painel do veículo, isso desvia a atenção dele? Não, ele tem que, vez ou outra, observar ali as indicações do painel, tá? Então isso aqui também não desvia a atenção dele, não. É letra C mesmo, questão fácil essa aí.